Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me escutando do outro lado da tela e bem-vindo à primeira aula do curso Investindo do Zero ao Avançado, onde eu, Gustavo, vou me propor a explicar para você que está do outro lado da tela como investir desde o começo. Por que que eu devo investir, no que eu devo investir e qual que é a forma correta de fazer essas coisas para não passar apertos, para não errar no caminho. Então, vamos começar com a aula Investindo do Zero ao Avançado, uma introdução ao mundo dos investimentos. Essa é a aula número 1 e a gente vai ter várias outras aulas. E a ideia é trazer os conhecimentos básicos nessa aula para que você já comece a ter uma noção do que é investimento, do que se tem para investir e de alguns conceitos que nós, no mundo dos investimentos, utilizamos bastante e que sem eles você não consegue nem começar a investir. Muito bem? Então vamos lá. Bem-vindo ao curso, né? Então, o que vai ser abordado nesse curso? Vão ser várias aulas postadas no YouTube que eu vou fazer ao longo do tempo. Então, a aula 1 vai ser sobre introdução ao mundo dos investimentos. E a aula 2 vai ser fundamentos da renda fixa. Aula 3, introdução à renda variável. Aula 4, análise fundamentalista. Aula 5, análise técnica e gráfica. Aula 6, fundos de investimento e corretoras. Qual que é o perigo? Quais são as coisas que eu tenho que ficar atento se eu for escolher fundos de investimentos ou se eu for operar por meio de corretoras. Aula 7, estratégias de diversificação e alocação de ativos. Aula 8, psicologia do investimento e controle emocional. Aula 9, investimentos avançados e alternativos. E aula 10, planejamentos financeiros. E qual o próximo passo depois disso? Muito bem? São 10 aulas que a princípio não vão ser longas e você já vai estar num outro patamar depois de terminar esse curso. Então, vamos lá, introdução ao mundo dos investimentos. Então vamos lá. Por que é importante ter conhecimento do mundo financeiro? Bom, é importante que você saiba que todo investimento que você for fazer, ele vai ter atrelado um risco, um retorno médio e um tempo em que aquele dinheiro vai ser aplicado. E esses três fatores, eles estão correlacionados de uma maneira muito grande. Como assim, né? Por exemplo, a poupança, que é um investimento muito comum, né, no grande povo, ele tem um risco extremamente baixo. Só que o retorno também é extremamente baixo. E o tempo que tu deixar lá vai ser indiferente. Agora, por exemplo, quando eu pego, sei lá, a construção de um imóvel, tu vai ter um risco menor, um tempo muito grande para a construção, mas ele também tem um retorno maior. Se eu pegar as ações, por exemplo, as ações são um ativo que tem risco muito grande. Mas tu vai ter um retorno, às vezes, muito grande em pouquíssimo tempo. Não é regra, mas são condições normalmente de investimento. Se tu ganha na loteria, por exemplo, não que seja um investimento, obviamente, mas na própria loteria você vai ter um risco gigantesco, um tempo extremamente curto para um retorno gigantesco. Então você maximiza o risco, diminui o máximo o tempo e tu vai ter um maior retorno. Então são três fatores que estão sempre atrelados a qualquer investimento e você sempre tem que estar ligado neles, né? Aqui é uma tabelinha um gráfico que vai poder explicar um pouco mais também disso, né? Por exemplo, a poupança aqui tendo o menor risco e a menor rentabilidade. E por que a gente fala que a poupança não faz sentido? Porque os títulos públicos têm o mesmo risco. O risco da poupança é o Brasil falir, é o Brasil entrar num colapso econômico. E o risco do título público é literalmente o Brasil falir também, é o Brasil dar calote em título público. Então, o risco é praticamente o mesmo, só que o retorno de títulos públicos são muito maiores do que os da poupança. Logo depois nós temos o CDB, que o risco aumenta e a rentabilidade também aumenta, consequentemente. CRAs e CRIs, debêntures, imóveis e ações por fim, né? Então vamos passar por cada um desses daqui a pouco. É só para ter uma noção em relação a esse fundamento que a gente fala muito no mundo dos negócios, né? Que é o risco-retorno, né? A gente quer ter o máximo de retorno com o menos risco possível, na medida, né, do que a gente consegue achar no mercado. Então, o que é o risco de cada ativo? Algumas coisas que têm que ser atreladas, a gente tem que estar ciente para poder identificar antes que aconteça alguma coisa, né? Então, por exemplo, quando você investe em renda fixa, uma coisa que vocês têm que estar ciente é, por exemplo, quando você investe no Tesouro Nacional, é um confisco do governo, ou um calote do governo, né? No caso que a gente é poupança,
lá no Collor, né, que foi confiscado, o confisco das poupanças, era um risco que tu tinha atrelado à renda fixa. O calote do governo, então quando o governo, por exemplo, com o governo da Argentina deu calote, as pessoas que tinham tesouro argentino simplesmente não receberam mais, fizeram calote. Risco da empresa falir e não pagar os devedores. Então, quando você investe num CDB, por exemplo, do Mercado Livre, você tem o risco do Mercado Livre falir e não te pagar mais. Ele vai entrar em recuperação judicial e tu entra como devedor. E você não vai conseguir normalmente ter aquele dinheiro de volta. Então são riscos da renda fixa. Fundos imobiliários, o risco aumenta um tanto. Mas por quê? Né? Porque um imóvel ele pode se valorizar, um imóvel pode perder inquilino. Então, por exemplo, se eu tenho um imóvel que é um shopping, e esse shopping tem vários inquilinos, várias lojas que estão lá pagando mensalidade para estar lá, e algumas dessas lojas começam a não pagar por algum motivo, por exemplo, enfraqueceu a economia, não está conseguindo gerar capital e tal. Então, logo essas lojas vão ter que sair do shopping e eu perco os inquilinos, eu perco aquela renda. E, consequentemente, o fundo imobiliário perde valor, porque ele não está gerando renda. Os inquilinos ficarem inadimplentes também, por exemplo, como aconteceu com a Americanas, que tinha galpão logístico em vários lugares e ficou inadimplente. E agora as ações, que já é uma outra escala de risco, né? Que são, por exemplo, quando a empresa fale, que você não tem o que fazer, que é o que aconteceu com a Oi, né? O que aconteceu com várias outras empresas. Ter falha contábil, como aconteceu com a IRB ou Americanas, que é um risco que não deveria acontecer, né? Mas infelizmente a gente vive no Brasil e as pessoas que cometem esses crimes não são punidas. Ou seja, nos Estados Unidos, alguém da Americanas teria ido para a cadeia, ou alguém da IRB teria ido para a cadeia, o que não acontece no nosso país. Infelizmente, é algo que pode acontecer e está fora do teu controle. Reduzir o lucro. Por que isso é um risco? Porque quando tu compra uma ação e aquela ação começa a perder lucro, ela normalmente o preço da ação acompanha. Quando a ação começa a perder fluxo de caixa, que é uma métrica além do lucro, ela começa a cair também de preço. Então tudo isso o mercado precifica, por isso que eu coloco que é um risco. Então, ter prejuízo também, então uma empresa que tinha lucro e daí começou a dar prejuízo, ela também é desvalorizada. Tudo isso acarreta na desvalorização da cota. Muito bem? Então, o que existe para investir? A renda fixa, como é que é? Um tipo de renda fixa que é o mais comum é o tesouro. O que é o tesouro? O governo ele precisa arrecadar dinheiro. Muitas vezes o governo opera em déficit. E para ele se financiar, ele vai lá no site do tesouro e ele fala assim para as pessoas: pessoas do Brasil inteiro e do mundo, eu estou oferecendo um título público chamado Tesouro Prefixado, em que se você me der uma quantidade mínima de R$ 30,40, até 2027 eu te trago uma rentabilidade anual fixa de 10%. Então, isso que o governo faz. Daí tu empresta dinheiro para o governo e ele te paga uns juros. Muito bem? Tesouro Selic é a mesma coisa, só que ele vai estar com uma taxa que é variável, que é o Tesouro Selic. A taxa Selic ela vai variar com base nas reuniões do Copom, que é uma reunião onde junta alguns profissionais, como até o ministro da Economia, o Banco Central e assim por diante, para poder definir uma taxa que normalmente está atrelada com o aumento ou diminuição da inflação. Né? E o Tesouro IPCA é o mais que eu acho mais seguro. Por quê? Porque ele está atrelado ao IPCA. Então você sempre vai manter a rentabilidade de 5,5, por exemplo, atrelado ao IPCA. Então, se o IPCA, que é a inflação, for 3 no ano, vai ganhar no ano 5,48 mais 3, vai ser 8,48. Então, tu vai sempre rentabilizar 5,48. Ah, Gustavo, qual que é o sentido então do governo fazer um tesouro prefixado de 9,99? Qual que é o risco disso? O risco é, quando tu compra um tesouro prefixado e a inflação dispara, esse tesouro prefixado vira pó. Porque se a inflação for 100% e o teu tesouro é 10%, tu perde um dinheiro desgraçado. Agora, se o tesouro prefixado for 10% e a inflação for 1, tu está ganhando uma taxa real de 9%, que é acima do tesouro IPCA. Então, qual que é a métrica? Tu quer uma coisa segura? Tesouro IPCA. Você acha que a inflação vai ficar baixa? Tesouro prefixado. Você acha que a inflação vai disparar? Tesouro Selic ou Tesouro IPCA. Tranquilo? E tudo isso aqui você acha lá no site do Tesouro, tá só procurar no Google Tesouro, você vai ter tudo isso aqui que você pode aplicar direto lá no site. E todos eles têm datas definidas de vencimento. Muito bem?
Tem outros tipos de renda fixa, né, que são, por exemplo, os CDBs, né? Eu tenho os CDBs mais comuns, como a caixinha do Nubank, o meu porquinho do Inter, o CDB do XP. Existem vários CDBs nos bancos e das empresas que te pagam uma porcentagem se você deixa lá o dinheiro, e ele normalmente pode ter uma liquidez diária, pode ter uma liquidez um pouco mais de 30, 60 dias, tu vai pagar imposto, tem outros critérios aí no meio. Mas os mais seguros que você tem hoje, assim, mais tranquilos de fazer, é fazer uma conta no Nubank ou no Inter e aplicar esse dinheiro lá. No próprio Nubank, ele já, quando tá na caixinha, ele já vai se reinvestindo, né? Aquele dinheiro vai rendendo muito bem. E ele rende 100% CDI, tanto numa caixinha do Nubank quanto no Banco Inter, que aqui tu tem que aplicar no porquinho. Eu acho um bom investimento para quem não sabe o começo da renda fixa, que não quer se aventurar em escolher uma carteira de renda fixa. Então, fundo imobiliário. O que é um fundo imobiliário? Nada mais é do que um fundo que negocia imóveis. Então, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você está comprando um tijolinho daquele fundo que tem imóveis. E que funciona isso, né? Já que o fundo possui prédios, possui galpões, possui dispositivos imobiliários, eles normalmente têm inquilinos. Eles têm empresas ou pessoas que pagam para usar esses imóveis. Então, o fundo imobiliário ele normalmente tem renda. E dentro do dispositivo de fundo imobiliário, 95% da receita do fundo tem que ser dada de volta ao acionista do fundo. Então, se uma empresa, sei lá, um XPLG, que é um fundo da XP que tem galpão logístico, ele gera, sei lá, R$ 100 por cota, ele tem que distribuir no mínimo 95 para os acionistas. E todo mês vai cair na tua conta aquele dinheirinho. Então, é um dispositivo que as pessoas utilizam para ter mais segurança. E uma cota de um fundo imobiliário pode subir ou desvalorizar, né? Depende se o galpão, ou no caso, o imóvel, tem mais inquilino, menos inquilino, se o patrimônio é bom, se o imóvel se valorizou ou se o imóvel desvalorizou. Existem vários critérios que vão fazer com que esses imóveis aumentem ou não de preço. Muito bem? Então, quais são as vantagens de fundos imobiliários, né? São investimentos de baixos. Então, quando você vai comprar uma casa para fazer investimento imobiliário, tem que despender 50, 100, 200, 1 milhão de reais à vista. Aí tu compra a casa e tem todo aquele problema de tu ter o teu próprio inquilino, o inquilino às vezes ficar inadimplente e tu não poder tirar ele. Tem vários problemas que quem normalmente compra uma casa e faz esse tipo de exploração imobiliária vai ver que é uma dor de cabeça absurda. E surpreendentemente o fundo imobiliário te paga mais, porque tu não paga imposto de renda no fundo. Quando você vai e compra uma casa e coloca ela para alugar, você paga imposto de renda em cima do aluguel que tu ganha. No fundo imobiliário, quando tu compra imobiliário com o mesmo valor, por exemplo, da casa, todo aquele valor que tu recebe do fundo imobiliário, você não paga imposto de renda. Então, a vantagem é muito grande. Então, consequentemente, você acaba ganhando mais, um yield maior. Diversificação de imóveis, então quando você compra um único fundo, esse fundo às vezes tem 10, 15, 30, 100 imóveis. Enquanto você compra uma casa, é aquela casa. Tu tem risco daquela casa ir à ruína, né, dar uma enchente, dar algum problema, e aquilo ali acabar. Enquanto num fundo, as chances são muito menores, então tu é muito mais diversificado, né? A qualidade dos imóveis normalmente são melhores, porque o fundo, já que ele tem um patrimônio muito grande, ele consegue ter acesso a lugares que nós, pessoas físicas, não temos, né, tendo um capital baixo. Então, é uma coisa é uma vantagem muito grande para quem entra para os fundos imobiliários, né? E a terceirização da gestão. Então, a gestão vai para o terceiro, a gestão vai para um gestor profissional de fundos imobiliários. Não, e sai da tua mão, sai de estar numa corretora de imóveis. Então, isso é uma vantagem muito grande. Você paga um yield no fundo por causa disso, mas se você pega quanto aquele yield vai te pagar, o fundo imobiliário, quanto ele vai te pagar, e tu tira o quanto tu está pagando de gestão, vale ainda muito mais a pena do que uma casa, por exemplo, né? Ações. Então, as ações, aqui eu coloquei, né, o que seria um papel de uma ação, aqui da Estrada de Ferro de Ipanema, São Paulo. Como é que funciona? No passado, as pessoas negociavam papéis que simbolizavam ações de empresa. Por isso que quando a gente vai falar sobre ações, a gente fala, eu vou comprar um papel de Vale, eu vou comprar um papel de Itaú. É por causa disso. E o que é uma ação? Ação nada mais é do que um pedacinho de uma empresa. Então, quando eu compro a ação da Vale, por exemplo, eu estou comprando um pedacinho de uma empresa. Então, nesse caso,
Quando eu compro essa ação da Vale, eu estou comprando a porcentagem do lucro da Vale. Se eu comprar uma ação da Vale, eu vou ter 0,0000001%, por exemplo, do lucro da Vale que vai para mim. E isso é uma vantagem muito grande. Você pode estar exposto e ser, de certa forma, dono dos maiores negócios que existem hoje no Brasil. Por exemplo, Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, né? Aqui é mais ou menos, eu não sei se isso aqui está atualizado, mas é mais ou menos como está a carteira do Ibovespa. O Ibovespa é o índice que reflete as maiores empresas do Brasil. Então, quando tu compra um pouco de Ibovespa, tu compra 13% de Vale, 12% de Petrobras, Itaú, Bradesco, Eletrobras, B3. Então, tu compra as maiores empresas do Brasil comprando o índice do Ibovespa, que é muito famoso quando a gente vai estudar ações. Muito bem? E existem riscos atrelados às ações. Obviamente, a ação dar prejuízo, a ação desvalorizar é muito mais volátil, mas ao mesmo tempo é muito mais recompensador. A gente cansa de ouvir ações que caíram 80%, mas que também ações subiram 500%, 600%. Então é um risco-retorno muito maior. Como é que eu faço então para poder comprar ações ou fundos imobiliários, né? Normalmente vai ser você a pessoa, né, mexendo numa corretora para poder comprar e vender na B3. Como é que funciona então? A B3 é o dispositivo pelo qual você vai comprar e vender. É quem faz toda a negociação de ações, fundos imobiliários e outros tipos de ativos no Brasil. Quase todos os produtos de investimento são negociados na B3. É como se tu fosse lá no prédio onde está negociando os papéis, aqueles papéis que eu mostrei ali, e falasse que queria comprar um ou não. Tá, então o que é a corretora no final? Por que eu preciso da corretora? Porque a corretora nada mais é do que o dispositivo que vai ir na B3 comprar para você ou vender para você. E elas são legisladas para poder fazer isso de uma forma muito eficiente e seguras. No passado, por exemplo, eu moro em Florianópolis. Se eu vou lá e quero comprar uma ação da Vale, no passado eu precisava ligar para um corretor e o corretor ir lá fisicamente comprar uma ação da Vale na bolsa. Hoje em dia eu faço tudo pela internet. Então você faz uma conta no Banco Inter, na Clear, na XP, na Bom Mais, por exemplo. Vou mostrar outras. E ali você vai ter um home broker onde tu vai comprar e vender essas ações. E daí existem custos que podem ser zerados ou ter o custo toda vez que tu for fazer uma operação. Então, aqui no caso, por exemplo, alguns tipos, né, de corretoras. Temos a Toro, a BTG, a XP, a Rico, a Nuinvest, a Modal Mais, a Clear, a Inter, a Orion, a Avenue e tem muitas outras. Eu recomendo muito o Inter, a Nuinvest, a XP para quem tem bastante dinheiro, porque aqui você vai pagar corretagem. Por exemplo, o Inter e a Clear você não paga corretagem. A Avenue é para investir no exterior, então aqui você vai pagar corretagem para investir no exterior. No Inter você consegue investir também no exterior, comprar direto ações lá no exterior sem pagar corretagem. A Rico, a Clear e a XP, tudo da XP, então também é outra coisa. A XP tem várias corretoras, mas eu recomendo principalmente a Inter, a Nubank, a Clear e a XP para quem tem dinheiro. Aqui é eu peguei isso aqui da Clear, tá? É um book de ofertas. O que significa isso? Vamos supor que eu queria comprar ações da M Dias, né? A minha câmera aqui está em cima, mas, por exemplo, se eu quisesse comprar ações da M Dias, a M Dias é uma empresa que produz biscoito, massas. Eu queria comprar, normalmente a gente vai comprar em lote de 100, mas aqui tem, por exemplo, 37 quantidades de venda e 147 quantidades de compra. Então tem gente querendo comprar 147 ações, tem gente querendo vender 37, mas os preços não batem. O que acontece? Quando o preço bate, acontece um negócio. Então se eu quisesse, por exemplo, comprar hoje uma ação de M Dias, eu quero comprar 30 ações de M Dias. Eu iria comprar, se fosse fazer uma ordem a mercado, 37 ações a R$ 33,17 reais. Poderia comprar 10 ações também a R$ 33,17 reais. Eu compraria sempre daqui. E se eu quisesse vender, eu venderia sempre para cá. Sempre na melhor oferta de ambos os lados. Muito bem? Liquidez. O que isso significa? Quando eu vou comprar e vender algo, eu quero que tenha a maior liquidez possível. Então, isso é uma vantagem, por exemplo, que os fundos imobiliários têm em relação a imóveis. Por quê? Vamos pegar um exemplo.
Quando eu vou vender uma casa, para quem já tentou vender casa, sabe quão difícil é muitas vezes. Dependendo da casa, demora 2, 3, 5, um ano, dependendo para conseguir vender a casa, né? Não são meses listadas com o corretor tentando vender e tu paga taxas absurdas. Então a liquidez da casa é extremamente baixa. Agora, quando tu vai vender docinho, você vê que docinho é muito mais fácil. Claro que é um valor muito menor, mas é muito mais fácil de ser vendido. Então a liquidez do docinho são muito maiores. Muito bem. Então, no caso, por exemplo, dessas duas casas, se a gente for comparar casas que são o mesmo ativo, né? Mesmo essa casa, essa mansão aqui sendo extremamente mais cara do que essa casa caindo aos pedaços, eu tenho certeza que essa mansão tem uma liquidez maior, mesmo ela tendo um valor maior também. Por quê? Porque é muito mais fácil para alguém comprar e vender essa casa do que essa que está caindo aos pedaços. Porque a qualidade do ativo vai importar na liquidez, não só o preço. A mesma coisa para a bolsa de valores. Por exemplo, quando eu queria, sei lá, vamos supor que eu quisesse comprar uma ação de Vivo ou vender uma ação de Vivo. A ação de Vivo tem várias ações negociadas aqui no book de ofertas. Então, se eu quisesse vender, eu tenho uma quantidade muito grande que eu possa vender de gente querendo comprar. E se eu quisesse comprar, eu teria uma quantidade muito grande de gente querendo vender. Então, os ativos em bolsa estão extremamente líquidos. Você consegue comprar R$1 milhão e vender R$1 milhão num piscar dos olhos. Isso aqui é muito demonstrável, por exemplo, aqui na liquidez média diária. Então, eu peguei os maiores ativos, né, da bolsa e os menores ativos para comparar. Então, a Vale, por exemplo, tem uma liquidez de 1,9 bilhões de reais todo dia. Quer dizer que você poderia vender e comprar ações da Vale de 1,9 bilhões num dia inteiro de negociação. Isso aqui é movimentado. Enquanto nas menores ações, né? Por exemplo, a ação de Minas, a ação da Copel, que são ações um pouco, que não são o ticker normal delas, são um pouco diferentes, já é 3,1 mil, 8,7 mil, então já é muito reduzido, né? E a diversificação pode ser na mesma classe de ativo ou em classes de ativos diferentes. Então, quando eu vou diversificar na mesma classe de ativos, por que é importante diversificar? Para não correr tanto risco. Quanto mais eu diversifico, menos risco eu corro. Quando eu vou diversificar na mesma classe de ativos, eu posso fazer, por exemplo, uma carteira de renda fixa, que é o exemplo aqui. Eu posso ter uma carteira onde eu vou ter uma porcentagem em CDB de liquidez diária, como ali o Nubank, um Tesouro IPCA, como eu mostrei para vocês, um Tesouro Selic, ou um LCI de 100% CDI. Então, tudo isso aí é uma carteira que tu pode englobar e fazer ter vários riscos. Então, eu posso ter, por exemplo, uma renda fixa que tem um risco muito grande numa porcentagem bem pequena, que ela vai rentabilizar maior, e tem uma porcentagem maior em uma renda fixa que tem menos risco, né? E quando eu vou diversificar em classes de ativos diferentes, por exemplo, aqui é o All Weather Portfolio do Ray Dalio, ele coloca, por exemplo, que a gente deveria ter 30% em ações, 40% em bonds, 15%, né, em bonds intermediários, 7,5% em ouro e 7,5% em commodities. Então, aqui nesse caso, a gente está diversificando em vários ativos diferentes, em ações, renda fixa, em commodities e assim por diante. E essa é a aula número 1. Se inscreva se você gostou, curte, comente, ajuda bastante o canal a crescer. Eu te vejo no próximo vídeo e na aula número 2 do curso Investindo do Zero ao Avançado. Te vejo na próxima.